Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta transmissão especial aqui na TV Estadão, em parceria com a Deloitte. Nós vamos falar hoje sobre a visão estratégica de líderes financeiros, sobre temas prioritários na agenda da área, o intenso ambiente de inovação e as profundas transformações trazidas pela inteligência artificial generativa, construindo um novo cenário de negócios. A pesquisa CFO Survey, realizada pela Deloitte Brasil entre outubro e dezembro de 2024, com a participação de 105 empresas de diferentes segmentos, aborda questões como cenário de negócios, a adoção de tecnologias disruptivas, o papel do CFO, habilidades críticas para o futuro e também planos de sucessão. Essa análise destaca os principais desafios que foram enfrentados em 2024 e explora os objetivos estratégicos para 2025, com alguns focos aí: eficiência, produtividade, gestão de riscos. Mais de 70% das empresas pretendem adotar ferramentas de inteligência artificial generativa, a Gen AI, para automatizar tarefas rotineiras, apoiar também o planejamento financeiro, mas ainda tem preocupações muito relevantes com a integração de sistemas, a capacitação de profissionais. A questão de sucessão também, da sucessão, com a necessidade de se preparar sucessores internos com visão estratégica, que tenham também atributos de liderança, também, segundo a pesquisa, é ponto de atenção. 65% das empresas revelaram não ter planos nesse sentido. Em meio a todo esse cenário de mudanças, no qual o papel do CFO ganha ainda mais relevância, eu recebo para conversar sobre a pesquisa e sobre esse cenário e o futuro também, o Paulo de Tarso, ele que é sócio líder do CFO Program da Deloitte, o Gustavo Matsumoto, CFO da Algar Telecom, e também o João Ribeiro, que está conosco, ele que é vice-presidente do IBEF, o Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças, São Paulo. Uma boa tarde para vocês todos. E eu começo aqui passando a primeira pergunta, a primeira questão para o Paulo. Paulo, queria que você traçasse aí um panorama, um cenário. Quais foram as principais conclusões mostradas pela pesquisa, a CFO Survey 2025? O que elas permitem afirmar em relação a essas mudanças exigidas para o papel desses executivos diante desses novos desafios de negócios, novas tecnologias também, que vêm transformando profundamente as funções dos CFOs, dos líderes de finanças. Uma ótima tarde para você, Paulo. Bem-vindo aqui à nossa transmissão. Olá, Daniel. Prazer estar aqui com você. Boa tarde a você. Boa tarde ao Gustavo Matsumoto, ao João Ribeiro, que está aqui com a gente também para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa pesquisa que a gente executou. Como você bem disse, uma pesquisa conduzida recentemente, foi concluída ao final de 2024, onde nós ouvimos bastante executivos de finanças brasileiros, uma concentração de empresas principalmente na região sudeste, mas também com muitas amostras no sul do Brasil e também no nordeste do Brasil. Então, a gente traz aqui, então, os principais sentimentos que os executivos de finanças têm a respeito da sua posição. Obviamente, como você próprio já mencionou, as novas tecnologias têm um papel super importante e fundamental na nova forma de trabalho dos executivos de finanças, e é isso que a pesquisa traz, né? Então, na Deloitte, a gente tem uma visão bastante segregada, digamos assim, sobre o papel do CFO. Nós entendemos que existem 4 grandes núcleos de execução de um CFO dentro da organização e a forma qual ele aborda e também interage dentro da organização como um executivo de finanças, né? Muito tempo atrás, o papel de um executivo de finanças era principalmente voltado a fazer controle, né? Então, até a posição do controller que a gente conhece hoje em dia, e também muito para se operar também certas transações financeiras dentro de uma organização. O que a gente percebe por meio dessa pesquisa é que cada vez mais o executivo de finanças tem ficado próximo do principal executivo da organização, nesse caso o CEO, né, o presidente de uma organização, e também tendo uma interação muito relevante junto aos conselhos de administração ou qualquer órgão de governança a empresa possa ter, né? Então, o CFO ele passa então
de uma posição em que ele, sim, tem que fazer o controle das contas, o controle organizacional, buscar ter processos adequados dentro da sua organização. Isso passa a ser alguma coisa um pouco mais fundamental e requerida, com um executivo que cada vez mais ele tem buscado se aproximar de uma forma próxima do executivo de finanças, trazendo visões mais estratégicas. E aí atuando principalmente como um certo catalisador das principais iniciativas que uma organização tem, seja relacionado a investimentos em pessoas, investimentos em tecnologia da informação, seja a busca de novos negócios, fontes novas de receita. Então, a gente vê cada vez mais o executivo de finanças atuando como um grande parceiro das demais áreas de negócio, tentando traduzir as necessidades das áreas de negócio como um todo e levar isso de uma forma mais fluida e estratégica, trazendo a visão financeira para que o CEO, né, na sua posição como principal executivo da organização, tenha um buy-in, né, possa entender esses movimentos e também depois, em conjunto com ele, levar essas ações para fins de avaliação de um board, de um conselho de administração, de um comitê de auditoria e assim por diante. Então, acho que esse é o principal movimento que a gente percebe, acho que a principal evolução que a gente consegue perceber por meio dessa pesquisa é o papel mais executivo, mais estratégico do executivo de finanças dentro da organização. Organizações que estão buscando essa proximidade cada vez mais do CFO com os demais executivos, C-levels, enfim, os outros níveis ali. Gustavo, passando para ti, a pesquisa Deloitte mostrou de maneira bem clara, como o Paulo comentou muito bem aí, que dos CFOs de hoje são exigidas habilidades, competências em muitas funções. Por exemplo, tendo eles assumindo aí, que assumir desafios de estratégia, de os catalisadores, tem que agir como controladores, como operadores, né? São os pilares que o Paulo nos trouxe. Como é que você, com base na tua experiência, vocês vêm endereçando esses desafios na Algar Telecom? Uma ótima tarde para você e bem-vindo. Boa tarde, Daniel, Paulo, João, prazer estar aqui com vocês. Essa é uma excelente pergunta aqui, né? Que realmente o CFO ele tem assumido cada vez mais um protagonismo dentro do dia a dia das organizações e equilibrar todos esses papéis aqui de estrategista, catalisador, controlador, operador é sempre um desafio para o CFO, né? Assim, equilibrar todos esses pratos aqui, manter isso aqui tudo girando e funcionando dentro de uma organização é algo realmente complexo, né? E eu acredito muito que nós CFOs, né, para a gente manter tudo isso funcionando, a gente precisa ter processos, precisa implementar processos, sistemas, né, o uso da tecnologia de forma muito intensa e robusta, mas, sobretudo, nós temos que ter um time, né, qualificado, capacitado, que nos suporte no dia a dia. Então, eu acho que esse aqui, a gente tem que fazer e executar isso, né? A gente depende aí realmente aqui desses 3 pilares, né? Processos, pessoas e tecnologia, sendo que pessoas têm um papel fundamental. E a navegação, né, entre um CFO operador, né, que está ali no dia a dia, olhando a eficiência de processos, né, ou por um estrategista que está na outra ponta, né, depende muito da maturidade do negócio e do profissional. Então, cada vez mais o CFO ele tem assumido uma posição chave dentro da companhia, não só para executar, né, a estratégia que o board, o conselho define, mas para influenciar, né, e apoiar essa decisão estratégica. E o CFO tem um papel fundamental num aspecto, num tema que é super relevante aqui, que é a alocação de capital das companhias, né? Então, a decisão de reinvestir dentro do negócio, crescer via M&A, vamos fazer alguma distribuição para os acionistas, reduzir a alavancagem ou reforçar a liquidez, isso aqui passa pela mão do CFO,
eu diria que está entre as decisões mais relevantes, né, que são tomadas dentro do dia a dia da companhia, e é super relevante aqui, realmente, os CFOs apoiarem e auxiliarem aqui o CFO, né, enquanto o presidente principal líder das companhias aqui dentro desse tema. Eu estou aqui na Algar Telecom há pouco mais de um ano, né, depois de ter passado 25 anos aqui na holding do Grupo Algar. Eu estou, nesses últimos 12 meses, tenho conduzido aqui um processo bem intenso aqui de turnaround, com uma revisão estratégica de negócios, e tem sido muito interessante. Meu papel aqui, né, dentro desse momento de carreira aqui, tem sido muito aqui, né, de estrategista e catalisador, né? Estrategista realmente para definir aqui os rumos da companhia, apoiar com decisões, visões financeiras, de onde crescer, como crescer, com qual funding, de que forma que a gente vai viabilizar isso, ao mesmo tempo que a gente tem que catalisar todas essas decisões aqui, junto aos meus pares todos, né, para influenciar as decisões, a condução e os rumos em relação ali à execução dessa estratégia em cada uma das áreas. Mas, apesar de eu estar focado nesses aspectos aqui, eu queria enfatizar que os papéis do CFO enquanto operador e controlador são também muito, mas muito relevantes, né? E eu diria que eu tenho uma equipe extraordinária aqui que trabalha comigo, atua diretamente aqui no dia a dia, e que atua muito forte nessa parte de operação e controle dos processos de negócio, processos financeiros aqui da organização, que me permite dedicar mais tempo, né, nessas atuações mais focadas aqui em estratégia, realmente na parceirização, né, e na catálise aqui de decisões aqui para aquilo que o nosso conselho define aqui, né, e aprova. Então, acho que realmente aqui, tendo um bom time, bons processos, bons sistemas aqui, realmente a gente pode fazer muita diferença e focar o nosso tempo, o nosso esforço, nossa energia naqueles papéis aqui que mudam o ponteiro aqui dos resultados e que mudam o resultado do jogo no final do dia, né? Tá certo. E te ajuda a equilibrar melhor os pratos, né? Como você muito bem colocou aí, Gustavo. Muito bem. Passar aqui a bola para o João. João, o CFO, tá claro aí, o CFO de hoje possuir cada vez mais um profundo conhecimento do negócio, ter essas habilidades multi-área. Queria que você contasse um pouquinho da tua experiência aí nessa área e como é que você vem observando também esse movimento, como é que os líderes de finanças vêm buscando essa mudança de perfil em suas relações, inclusive com seus times, como o Gustavo trouxe muito bem aí, e demais áreas das corporações. Uma ótima tarde para você, bem-vindo aqui. Daniel, obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado a vocês do Estadão, ao time da Deloitte que me convidaram, é sempre um privilégio, né, estar podendo falar um pouco disso. Eu diria para você que eu tive o privilégio de ter trabalhado em grandes organizações, onde o que a gente vê hoje se tornando uma realidade já era um pensamento lá atrás, ou seja, que o CFO era um profissional que tinha que entender do negócio e fazer parte da definição da estratégia. Então, para mim, eu nunca aceitei aquele papel de ser o cara que ficava ali guardando o caixa, né? Mas, ultimamente, eu até parei o ano passado, eu dei um tempo para mim mesmo, que eu acho que eu precisava me reciclar e me preparar para viver nesse mundo novo. A gente está falando muito de tecnologia, eu acho que a tecnologia é um enabler, o que facilita, mas acho que a mudança na sociedade vai muito além disso, né? E muito dela viabilizada pelo avanço tecnológico, mas você tem temas, né, voltados, por exemplo, para o impacto geracional, várias gerações trabalhando juntos, a forma que essa nova geração que está chegando, que daqui a pouco vai estar no comando, como é que ela pensa, como é que ela vai liderar e tudo mais. Então, eu acho que o CFO hoje ele tem realmente uma lista muito grande de coisas na frente dele. E eu diria que uma delas seguramente é como promover a transformação digital. E muito se fala, né, de transformação digital, do uso das novas tecnologias para... Eu diria que dentro da Dell, quando a gente estava lá, e eu ouço muito dos meus colegas, para viabilizar duas coisas: eficiência e melhora da experiência com o teu cliente.
Então, eu acho que a Dell vem falando desse assunto já faz quase 6 anos, e a gente investiu em várias coisas. A gente trabalhou no primeiro momento uma coisa voltada para a capacitação dos nossos times, para que eles entendessem as novas tecnologias, para que eles pudessem realmente começar a fazer bom uso. Essa semana eu estava num evento e alguém disse uma frase que eu achei muito interessante e eu estou pensando nela até agora. Acho que toda pessoa de finanças foi treinada para saber responder perguntas. Quanto tem no caixa? Dá para pagar? Não dá para investir, né? E acho que agora estamos sendo reeducados para saber fazer perguntas, né? Porque você vai ter alguém, um robô, te ajudando a respondê-las. Mas se você fizer a pergunta errada, terá a resposta errada. Então, isso é uma dinâmica que realmente muda muito a perspectiva. O que a gente fez, né, e continua fazendo, e isso eu ouço muito dos meus colegas, daquelas empresas que já estão avançadas nisso, é que você tem que ter uma abordagem muito mais integrada, toda a empresa, não só finanças, você é parte de um todo, e uma parte importante, você tem que atuar para que essa integração ocorra, e ocorra de uma forma colaborativa. Então, como é que você consegue... Quando eu falo de colaborar, eu acho que é importante que nós de finanças, quando falemos com as outras áreas, que a gente se faça entender. E aí você está falando de um tema, comunicação. Eu liderava, até maio do ano passado, uma organização global da Dell, que era a Organização Global de Contabilidade Estatutária. E aí todo mundo fala, mas contabilidade estatutária, né? É uma coisa fundamental para uma empresa multinacional que faz negócios no mundo inteiro e que tem que garantir que ela esteja em conformidade com os regulamentos locais. Então, eu, além de ser o líder dessa organização, eu cuidava de o que a gente chamava de ecossistema de compliance. Então, todas as decisões de negócio fora dos Estados Unidos passavam pelo nosso ecossistema, não para dizer não, mas para dizer como, né? Como fazer. Então, acho que eu aprendi muito isso de que você precisa ajustar a sua linguagem, por exemplo, de um contador ou de um tributarista, para uma linguagem de negócio. A gente investiu nisso na Dell, eu posso aqui te listar um pouco o que a gente priorizou. Tem muitas outras coisas, mas primeiro foi exatamente reforçar ainda mais no aspecto da cultura da Dell o tema colaboração, né? A segunda coisa que a gente fez nós vivemos na era dos dados. Então, nós temos que saber fazer o uso da tecnologia para extrair os insights corretos, né, dessa base de dados que você tem. A terceira coisa que a gente trabalhou muito foi no aspecto das habilidades interpessoais do time, né? O que precisa mudar, qual é o gap que você tem. A gente fez em várias áreas a seguinte pergunta: minha organização, meu time, o que nós vamos estar fazendo daqui a 2 anos? Qual será o escopo do meu trabalho? É o que eu tenho hoje? Não. Então, o que seria? Claro que essa é uma resposta muito difícil, mas você tem que começar pensando nela. E ela será uma resposta que ela muda todo dia. E você tem que ajustar os teus planos também todo dia. Mas a gente chegou lá numa ideia de onde que a gente poderia chegar. E baseado nessa conclusão que nós mesmos chegamos, mas qual é o gap que eu e o meu time tem para eu chegar daqui a 2 anos preparado para isso? E com base nisso a gente definiu lá uma lista, a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois, mas quais seriam os skills, as habilidades do nosso time nas quais nós deveríamos botar foco para desenvolvêlos, tá certo? A outra coisa é como você pode ser um parceiro estratégico dos negócios, né? E eu acho que aí eu tenho um exemplo para te dar. A gente tem a área tributária que eu acho que até agora ela ainda é bastante percebida em várias empresas como uma área de compliance. É o cara que está lá para garantir que eu pago o imposto correto. E esse é um equívoco. A área de impostos, por exemplo, ela se transformou numa parte importantíssima da estratégia. Hoje, a questão tributária, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, e eu posso te garantir isso, ela é parte preponderante e importantíssima na hora que você define um investimento, um novo modelo de negócio e tudo mais. Então, a gente disse, bom, como é que eu consigo criar essa credibilidade, esse relacionamento com as outras áreas, onde eu não seja percebido como um blocker, mas como alguém que vai me ajudar a viabilizar. Então, isso foi outra coisa que a gente focou muito.
Outra coisa que a gente incentivou, encorajou, deu as oportunidades, criou as condições, foi para que as pessoas continuem se educando permanentemente. O famoso lifelong learning, a gente investiu muito nisso. Então, eu acho que tem muitas outras coisas, Daniel, e eu acho que esse é um tema vivo, que você precisa revisá-lo todo dia, porque as coisas mudam, né? Acho que assim, se você voltasse a 6 meses atrás, você não conseguiria imaginar o que está acontecendo agora, nem do ponto de vista de tecnologia, nem do ponto de vista do que está acontecendo no macro, né? Na macroeconomia a nível mundial. Exato, excelentes pontos. E, João, lembrando que no caso do Brasil, a reforma tributária vem aí, né? Que é um desafio gigantesco, né, e está todo mundo ainda entendendo ali como vai funcionar. Nós teremos os dois sistemas convivendo, o atual e o novo. Mas, se eu puder agregar nisso aí, desculpa te interromper, Daniel, mas é o seguinte, eu acho que aí também tem uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção. E eu tenho, como vice-presidente do IBEF, patrocinado uma jornada sobre impostos, e a propósito, o Paulo sabe muito bem disso, que a Deloitte tem sido um grande parceiro do IBEF nessa jornada. Eu acho que a gente, de novo, começa a olhar a coisa naquilo que dói mais, naquilo que está mais quente, está mais próximo, entendeu? E a reforma tributária, com certeza, é uma dessa. Mas o Brasil está passando por grande transformação na área tributária. Então, volta 6 meses atrás, você teve uma lei de transfer pricing que foi completamente mudada. A gente tinha uma lei que durava quase 40 anos no Brasil, todo mundo sabia como fazer, só que ela não era aderente aos conceitos da OCDE. E o Brasil fez o quê? Mudou a regra de transfer pricing no Brasil para ficar similar à da OCDE. Isso é uma mudança enorme, né? Segunda coisa que a gente fez, a Europa e a Ásia, alguns países na Ásia, adotaram o que a gente chama de Pillar 2, né? Uma taxa de imposto de renda mínima para o mundo inteiro. O Brasil, no primeiro momento, não aderiu, os Estados Unidos não aderiu, mas a gente que trabalha em multinacional, você normalmente tem holdings, né? Você pertence a uma holding, no caso da Dell, por exemplo, na Europa, e, portanto, você é indiretamente impactado. O que aconteceu? O Brasil percebeu que ele iria começar a ter empresas não pagando imposto aqui, mas tendo obrigatoriamente que pagar o mínimo de 15% na Europa, por exemplo, para dar um exemplo aqui hipotético. E o Brasil introduziu uma outra legislação que diz que o mínimo, o effective tax rate seu tem que ser de 15%. Então, são muitas mudanças né, que estão acontecendo e, on top of, né, acima de tudo isso, você tem o aspecto aí da reforma tributária indiretos, que também é uma busca para estar alinhado com aquilo que é praticado mundialmente com o conceito de IVA. Né? Muito bem. Excelente a exposição do João. Vou voltar aqui com o Paulo. Paulo, vamos avançar um pouquinho na questão justamente da inteligência artificial, né? O que apareceu, claro, não poderia deixar de ser diferente na pesquisa. Foi um dos maiores destaques da pesquisa CFO Survey, o forte avanço da IA como auxiliar estratégica dos CFOs, né, para não torná-los os blockers ou aqueles caras que só falavam não, né, e passavam até por chatos, né, João? Você deve lembrar muito bem disso, né? Quais que foram os principais benefícios aí? Quais são, mais do que isso, os principais ganhos esperados com a adoção da GenAI? Quais são ainda também os pontos de atenção de acordo com a pesquisa, Paulo? Vamos lá, Daniel, vou falar um pouquinho aqui sobre o que a pesquisa traz a respeito das oportunidades relacionadas à GenAI, mas só não queria deixar de aproveitar aqui um pouco dos comentários que o Gustavo e o João fizeram, só para fazer uma conexão e também talvez reforçar a importância de alguns itens que eles mencionaram. Então, o Gustavo falou muito sobre ter um time robusto, treinado, atualizado. Isso é super fundamental para que aquelas atividades mais de controlador do CFO possam ser executados com qualidade, assim sobrando um pouco mais de tempo para ele poder fazer realmente aquele papel catalisador e estratégico. Obviamente, tudo isso dependendo da maturidade. O Gustavo fala muito bem sobre isso, né, na maturidade da organização. Pequenas e médias empresas podem ter uma maturidade diferente de outras organizações. E o João falou também a respeito, e você, Daniel, da reforma tributária, que a gente, pelo menos eu entendo que não é uma questão tributária. Eu entendo que é uma reforma de negócios, né? Muitos negócios hoje no Brasil têm decisões, ou foram tomadas decisões de onde estar localizado, entre outros fatores, por questões tributárias, né?
E a partir do momento que se existe uma mudança nesse aspecto sobre como o tributo é taxado dentro das organizações, isso muda completamente a forma que o negócio é visto, né? Então, só para reforçar um pouquinho de que, como o próprio João falou, a gente tem passado aí por uma jornada bastante importante de mudança tributária no Brasil, e essa reforma de negócios pode trazer ainda outras grandes oportunidades para organizações que começarem a se movimentar a partir de já, né? Não deixarem para que, a partir de 1º de janeiro de 2026, as decisões importantes possam ser tomadas, até porque, a partir dessa data, todos os sistemas já precisarão estar formatados, enfim, a nova tributação. Falando um pouquinho, então, sobre as questões tecnológicas, né? Então, a tecnologia aparece em praticamente todas as pesquisas que a gente faz na Deloitte, Daniel. São 2 itens que sempre aparecem na nossa pesquisa: tecnologia, né? E a falta de recursos humanos treinados e preparados, né? Esses são itens que qualquer momento que a gente execute uma pesquisa, eles aparecem aí com uma relevância bastante importante, né? Mas vamos lá. Primeiro, acho que para contextualizar aqui, muitas empresas já mencionam que utilizam algum tempo algum investimento, já fazem algum investimento em tecnologia para fins da área financeira. Parte dessas empresas entendem que esse investimento deve ser relacionado a GenAI, né? Das empresas que responderam aqui, que participaram da pesquisa, 15% das empresas mencionam que já usam a GenAI para fins de rotinas financeiras. Alguns deles mencionam sobre, principalmente, para tarefas rotineiras e repetitivas, ou seja, aquelas transações são um pouco mais naturais ali no dia a dia da organização. Algumas empresas já utilizam o GenAI para fazer planejamento e análise financeira, ou seja, você treina a sua tecnologia para ter dados e informações históricas da sua organização e, ao mesmo tempo, com dados de mercado futuros, né, previsões de taxa de juros, taxa de câmbio, assim por diante, para que essa ferramenta possa permitir que um planejamento financeiro possa ser executado, talvez com mais precisão, e também uma revisão cada vez mais atualizada e mais rápida desses planejamentos financeiros. E algumas empresas também mencionam que já utilizam o GenAI para fins de serviços transacionais, né? Sobre benefícios esperados, então, acho que sua pergunta vem principalmente nessa linha. GenAI pode ser utilizada por uma série de atividades inerentes e importantes dentro da liderança do executivo de finanças de uma organização, né? E, obviamente, essas utilizações elas vão crescer a cada ano, né, conforme os testes forem acontecendo e as experiências também acabarem sendo cada vez mais positivas. Mas, como benefícios esperados dentro da pesquisa, a gente traz alguns aqui. Então, como a automatização de relatórios financeiros, ou seja, utilizar a própria tecnologia, né, generativa de inteligência artificial para que relatórios financeiros possam ser preparados de forma automatizada. Também para se buscar alguma eficiência operacional do departamento financeiro, né, nas demais, aí, em cada um dos segmentos das atividades do departamento financeiro, como, por exemplo, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, entre outros, ou seja, atividades que possam ser mais, vou usar o termo, automatizadas por meio da ferramenta de inteligência artificial. Para fins de previsões financeiras, acho que aqui usando o termo de gestão de fluxo de caixa, que foi o que mais apareceu dentro da nossa pesquisa, mas acho que na parte mais ampla e conectando também com a previsão financeira. Como eu mencionei aqui, que algumas organizações já utilizam da inteligência artificial, né, fazendo o treinamento dessa inteligência artificial com dados históricos da organização, volume de vendas, vendas por produto, principais custos relacionados, custo médio desses principais produtos, enfim, entre outros aspectos, e acoplado a isso, as principais previsões de estatísticas e dados aí futuros, né, de econômicos, essa ferramenta consegue trazer de uma forma mais rápida e atualizada, e assim você não precisa fazer o seu plano estratégico a cada ano para os próximos 5 anos, você pode fazer isso com a velocidade mais necessária, né? O mundo tem mudado muito rapidamente, as nossas decisões como executivos também têm que ter esse mesmo pace, essa mesma velocidade de mudança, e assim você tendo uma tecnologia como essa, que consegue fazer atualizações rápidas dessas previsões financeiras,
podem contribuir muito no processo de do executivo de finanças reunir ali umas informações que possam permitir ao CEO, enfim, e a ele também, no seu reporte ao Conselho de Administração, tomar decisões ainda mais acertadas de negócio. Excelente. O primeiro dado que o Paulo nos trouxe aí, que vem da pesquisa justamente, mais de 7 em cada 10 empresas pretendem implementar a utilização de Gen AI em suas operações, principalmente nesses ganhos de eficiência, atividades rotineiras e esses apoios ao planejamento financeiro. E, Gustavo, na Algar Telecom, como é que vocês vêm avançando nisso? Até que ponto vocês já chegaram? O que já mudou? Eu queria ressaltar aqui, Daniel, que eu diria que nós somos privilegiados de estarmos vivendo aqui nessa época de tanta transformação, de tanto desafio, e com IA generativa que vai realmente revolucionar a forma como nós trabalhamos, né? E eu tenho aqui um segundo privilégio, que eu ainda estou num setor, né, de telecomunicações, que sempre esteve na vanguarda no uso de tecnologia. Então, aqui na Algar Telecom não é diferente. A gente está, se 7 em cada 10 pretendem implementar, a gente está no grupo aqui de 3 que já usam a IA, né? E já começamos, como o João comentou também, a transformação digital aí 6, 7 anos atrás, né? E muito com aquele foco inicial entre experiência do cliente e eficiência das operações. Mas a gente iniciou um processo aqui muito intenso de uso de IA generativa aqui há mais de um ano, desde o final de 23, início de 2024, e esse programa aqui se iniciou depois de nós fazermos uma avaliação bem extensa pela nossa área de tecnologia, de quais seriam as políticas para o uso dessa IA, né? Quais seriam as plataformas que nós utilizaríamos, como que a gente poderia organizar os nossos dados e por onde nós começaríamos esse uso da IA, né? Então, acho que depois de ter feito aqui um trabalho de base, né, de fundamentos aqui muito importante aqui pelo nosso time de tecnologia, a gente criou então um programa que chama IA Impulso aqui dentro da Algar Telecom, com um centro de excelência para orquestrar, né, e organizar todo esse processo pela companhia como um todo. Fizemos uma campanha intensa de comunicação, né, e de capacitação para os nossos associados, que é como nós chamamos os nossos colaboradores aqui na Algar. E a gente tem feito, né, então esse trabalho aqui de realmente de upskilling e reskilling, né, de toda a nossa força de trabalho, porque o uso de IA depende, acho que, de 2 aspectos: na ponta do conhecimento, né, de todas as pessoas, da potencialidade e o que a IA pode trazer de benefícios para o nosso dia a dia, mas, ao mesmo tempo, a gente tem usado a IA de uma forma centralizada, com processos bem mais robustos aqui dentro da Algar Telecom também. Então, pelo menos na ponta aqui, a gente tem feito todo esse programa de disseminação aqui de conhecimento, de uso, de casos de uso interno, a gente tem um programa aqui muito bacana que a gente chama de Promptathon, e a nossa área aqui do COI passa 2 dias em determinadas áreas aqui da companhia, que são selecionadas, e no final desses 2 dias daqui, depois de ter todo a orientação de como se criar um prompt, de como fazer um treinamento de um agente, assim por diante, né? A gente tem uma competição entre os times aqui para ver quem que promove, né, e quem desenvolve, qual time desenvolve aqui o melhor prompt aqui para resolver um caso real da companhia. Então tem sido uma experiência muito bacana, e depois desses 2 dias aqui, essas pessoas saem dali, assim, não especialistas, mas conhecendo as potencialidades aqui da IA para o trabalho, para o dia a dia, né? E aqui, de uma forma mais centralizada,
nós encerramos o ano de 2024 com aproximadamente 50 bots aqui, entre bots e agentes com uso de IA generativa. A nossa meta é que encerremos aqui 2025 com o dobro, né, que dobre essa quantidade aí de agentes, que a gente chegue a 100 aproximadamente, aí eles aqui usando muita IA generativa. E para cada deles a gente tem um nome. Assim, é bem engraçado e é legal porque aproxima o agente da IA, né, conosco aqui no dia a dia. E até para facilitar, para a gente saber qual é o agente que está fazendo o que dentro da companhia também, né? Então, queria comentar aqui um agente que tem feito muito sucesso aqui dentro da Algar Telecom, que já recebeu vários prêmios aqui, tanto no Brasil quanto internacionalmente, é o Billy, né? O Billy é um agente de IA generativa que trata o primeiro faturamento, ele faz a conferência do primeiro faturamento aqui no nosso processo de billing, e aí é de onde vem o nome Billy aqui. E o Billy, ele faz um trabalho que, para resolver uma dor nossa que a gente tinha aqui dentro da Algar Telecom, que é no primeiro faturamento, quando a gente tem aí a assinatura do contrato, o cadastro daqueles produtos todos dentro do CRM e o faturamento propriamente dito, é onde ocorrem os maiores erros aqui de faturamento aqui numa empresa de telecom. Então, o Billy faz o cruzamento do contrato digital assinado pelo nosso cliente, a informação do CRM e a informação dentro do nosso billing, confere ali quando que o serviço foi ativado, a quantidade de dias pro rata aquele serviço deveria estar sendo faturado, por qual valor, né? E ele faz essa conferência para 100% do primeiro faturamento aqui dos nossos clientes. Então é algo impressionante, a gente fazia manualmente por amostragem aqui, né? E o que é mais impressionante é que o Billy reduziu em 96% o tempo de análise de uma fatura. A gente gastava em torno de 31 minutos para fazer essa análise manual, conferindo o contrato, CRM, faturamento. Hoje ele faz a análise de uma fatura em menos de 1 minuto. Ele reduziu o volume de erros em aproximadamente 40%. Faz pouco menos de um ano que ele entrou em operação. E ele já evitou o pagamento de 6 milhões só de impostos que seriam pagos, recolhidos indevidamente, porque era um faturamento a maior, né? A gente não está só olhando nesse caso aqui, mas a melhoria e o potencial do Billy aqui é gigantesco. A gente melhora a experiência e a satisfação dos nossos clientes, que acho que é o ponto mais importante, muito melhor aqui do que os 6 milhões que ele trouxe de ganhos financeiros. E eu diria que o Billy ainda ele está engatinhando. A gente chama ele de estagiário ainda, que é a fase 1 do Billy, mas ele muito em breve vai se tornar aí um analista pleno, sênior em algum tempo, porque a potencialidade que ele pode desenvolver em termos de tarefas aqui, realmente é uma capacidade que a gente ainda está aprendendo como dominar todo o potencial dessa nova tecnologia aqui, e é por isso que eu digo, né, nós somos privilegiados de estarmos vivendo nesse momento aqui e a gente poder realmente trabalhar com algo tão disruptivo aqui para dentro das nossas empresas. Aí, excelente exemplo que pode entregar muito mais, inclusive como você está muito bem colocando, Gustavo. Parabéns, trabalho realmente de ponta. E para a gente concluir, João, eu queria justamente, o Gustavo trouxe essa questão aí dessa competição muito interessante aí que a Algar promove, né? E eu queria, à luz disso, que você comentasse justamente os skills, né, que você trouxe aí na sua primeira resposta, né? Você precisa de uma série de skills aí, trabalho em equipe, capacidade de solucionar problemas de forma muito rápida, adaptabilidade, são todas coisas críticas, né? A função dos CFOs e seus times respectivos também, nesse ambiente de negócios em uma transformação muito rápida, né? Quais dessas competências, se é que dá para citar algumas aí, você considera
serão as mais críticas, mais valorizadas daqui por diante, João? Obrigado, Daniel. Só um comentário antes no que o Gustavo falou. Eu acho que a Dell e muitas empresas que eu sei que estão avançadas na adoção das novas tecnologias têm o mesmo approach, entendeu? Acho que muito interessante. Até o nome do nosso programa na Dell era CFO Org of the Future. Então, a gente tinha também o nosso programa e a gente começou no início educando as pessoas e aí a gente já moveu rapidamente para que essa educação fosse feita na prática, ou seja, criando cases. Esses cases permitiram que as pessoas aprendessem, mas também eles foram evidências de que davam certo. Agora, quando você está numa grande organização, Daniel, você precisa priorizar, porque o recurso ele é limitado. Então, quando você chega com uma novidade dessa, todo mundo levanta a mão e diz, não, eu tenho aqui um robô que é fenomenal, é fantástico e faz chover e você precisa realmente entender onde que você vai botar o teu recurso. Então, 2 drivers que nós usamos lá para definir era, isso traz eficiência, isso melhora a experiência com o cliente. Então, esse era um primeiro filtro para decidir. Mas como na Algar, eu sei que tem empresas aí com exemplos maravilhosos de soluções que foram criadas e que efetivamente estão trazendo resultados. Mas também tem, viu, Daniel, muita gente fazendo investimento e jogando dinheiro fora. E aí o que está por trás desse segundo passo é o fato de que falta conhecimento. Aí o pessoal entra um pouco naquele modismo, não, todo mundo está investindo em IA, então eu também vou. E você não faz realmente uma análise do que você tem que fazer e o que você espera, como é que você mede, né, a eficiência disso. Então, uma coisa que nós colocamos lá, primeiro, a gente, quando faz um projeto grande, a gente usou essa metodologia Agile, quebrou aquele projeto em vários pedaços e você foi monitorando e vai monitorando durante a execução desse projeto para garantir que você está obtendo os resultados, está indo na direção correta ou se algum ajuste de curso é necessário. Então, acho que esse é um trabalho que as áreas fizeram e fazem junto com o pessoal de TI. Né? Junto com eles, a gente consegue caminhar com isso. Falando de skills, eu estava olhando para o resultado da pesquisa e eu diria para você que ela reflete muito o que todos nós temos discutido na comunidade de finanças, mas eu chamaria um pouquinho de atenção, porque junto com a mudança da tecnologia, você também tem uma transformação na sociedade. Muita gente fala aí da sigla VUCA, outros falam outra sigla e assim por diante, mas a grande verdade, o que eu tenho percebido é que as pessoas têm muita dificuldade em conviver com um ambiente onde exista muita ambiguidade, ou outras pessoas onde incerteza é o que prevalece. E, infelizmente, hoje o mundo de negócio é assim, é ambíguo, é volátil, as decisões têm que ser aceleradas e tudo mais. 3 anos atrás, nós fizemos uma investigação lá dentro do nosso time global e a gente respondeu à pesquisa lá o que a gente estaria fazendo e o que a gente precisaria, vamos dizer, investir tempo. E a gente chegou em 3 ou 4 grandes áreas. A primeira dela é comunicação. Nós estaremos conversando com pessoas diferentes daqueles públicos com os quais nós falamos hoje. Então, eu preciso evoluir na minha maneira como eu me comunico, me fazer entender, né, perante as áreas de negócio. Segunda coisa que a gente concluiu nós vivemos, e isso vai se acelerar, num mundo que a mudança é uma coisa permanente. Então, change management, essa capacidade de gerenciar a mudança, é outra habilidade que as pessoas realmente precisam, e isso é uma coisa que se aprende, mas você precisa dedicar tempo a isso, tá certo? A outra é resiliência. A gente fala muito resiliência, mas esse é um negócio importante. Já era, continua sendo, e eu acho que hoje, quando você olha para o tema geracional, cada geração olha para o tema de resiliência de uma forma diferente, né? Você vê o número cada vez maior de pessoas com problemas de saúde, né, mental mesmo, e a gente precisa, como líderes ou mesmo como membros do time, trabalhar essa coisa, né? Não existe mais espaço, por exemplo, para um ambiente tóxico, para uma liderança tóxica. Eu acho que isso é outra coisa que a gente trabalhou muito, essa coisa da cultura, para garantir que a gente estava no caminho certo. A outra é o que a gente chama em inglês de strategic thinking. Eu acho que isso é muito importante, porque não adianta você ter uma base de dados perfeita, você conseguir
gerar informações importantes dali se você não consegue pensar estrategicamente e concluir, né, quais são os direcionamentos que você vai tomar. Então, a gente investiu bastante nisso, eu ouço isso muito dos meus colegas. Eu só queria deixar uma mensagem para finalizar, Daniel, o seguinte, eu tenho uma grande amiga, a gente é juntos cofundadores de um instituto que promove a inclusão racial, e outro dia ela estava me ajudando num evento, e aí alguém perguntou como é que se faz, né, a inclusão, como é que uma empresa deve fazer isso, e eu diria que a resposta dela se aplica aqui também. Ela disse, você nunca começa a lavar uma escada pelo degrau mais baixo, você começa pelo degrau de cima. Uhum. Eu acho que o que nós estamos falando aqui é de uma transformação, e eu concordo com o Gustavo, eu sou muito feliz porque eu estou vendo isso, estou vivendo isso. Eu acho que isso precisa, essa transformação, toda essa mudança precisa começar com a liderança. O CFO precisa entender o novo papel dele e atuar de acordo com ele, e liderar por exemplo, né, para o resto do time. Muito bem, tá aí. Você ouviu o João Ribeiro, por último aí, o vice-presidente do IBEF, Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças, também o Gustavo Matsumoto, CFO da Algar Telecom, e o Paulo de Tarso, sócio-líder do CFO Program da Deloitte. Eu agradeço aos nossos 3 convidados por esse papo muito interessante, lembrando a você que nos assistiu que essa live vai ficar disponível nas plataformas digitais do Estadão, no YouTube, em outros canais também, na TV Estadão, para você assistir de novo, LinkedIn e outros mais. Falamos aí da CFO Survey 2025 e um pouquinho mais sobre o futuro da liderança financeira na era da IA generativa. Muito obrigado a vocês 3 que estiveram conosco nesta tarde e a você que nos acompanhou também nessa transmissão especial. Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.